para assistir com os amigos. Este filme deu a todos os fãs da Marvel a cena que eles esperavam. Se você quer se preparar para Vingadores 5 e tem 2 horas e meia disponíveis, por que não redescobrir um dos maiores eventos de super-heróis dos últimos anos? Desta vez, a situação está ainda mais complicada para o Homem-Aranha. Após enfrentar o Abutre e desaparecer por 5 anos, lutar ao lado dos Vingadores contra Thanos e combater Mysterio, Peter Parker se vê desmascarado. Agora, o mundo inteiro sabe quem está por trás da máscara, e a popularidade do jovem herói está longe de ser das melhores. 8ª maior bilheteria da história do cinema e o maior triunfo da Marvel, excluindo a franquia Vingadores Homem-Aranha, Sem Volta para Casa é, sem dúvida, o marco mais importante da fase 4 do MCU. Enquanto aguardamos pelas novas aventuras do herói, previstas para 29 de julho, e pelo novo filme dos Vingadores no final do ano, este é o momento ideal para reunir os amigos e conferir este blockbuster único. Um aviso importante: se você ainda não viu o filme, pare a leitura agora para não estragar o efeito surpresa. A grande força de Sem Volta para Casa é ter reunido, em uma única produção, quase todos os vilões clássicos do universo do Aranha. Direto das adaptações de Sam Raimi e Mark Webb, temos o retorno triunfal do Duende Verde, Willem Dafoe, do Dr. Octopus, Alfred Molina de Electro, Jamie Foxx, e do Homem-Areia, Thomas Haden Chart. Mas além desse time de vilões que já aparecia nos trailers, o longa reserva uma surpresa que levou o público ao êxtase. Em uma das reviravoltas mais espetaculares de Hollywood, a trama manipula as dimensões do multiverso e traz 2 reforços de peso para ajudar o Peter Parker de Tom Holland, os Homens-Aranha de Tobey Maguire e Andrew Garfield. Esse encontro inédito de gerações resulta em uma batalha final épica e um espetáculo que arrepiou fãs em todo o mundo. Se você é assinante Claro TV Mais ou Universal Mais e busca uma dose extra de adrenalina para a sua noite, não precisa mais hesitar. É curioso como, mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda consegue se emocionar ao falar sobre esse fenômeno que foi Sem Volta para Casa. E quando eu digo fenômeno, não estou exagerando, porque o que a Marvel e a Sony conseguiram orquestrar ali vai muito além de um simples filme de super-herói. Foi, na verdade, um evento cultural de proporções globais. Mas para entender o peso desse momento, a gente precisa olhar para trás e entender quem são os rostos por trás dessa máscara, ou melhor, dessas 3 máscaras, que definiram gerações diferentes de espectadores. Estamos falando, claro, de Tom Holland, o Peter Parker da era atual, mas também do retorno triunfal de Tobey Maguire e Andrew Garfield, 3 atores que, à sua própria maneira, moldaram a percepção que temos sobre o herói mais icônico da cultura pop. A trajetória do Tom Holland é fascinante por si só. Nascido em Kingston upon Thames, na Inglaterra, ele não veio do nada, mas sua ascensão foi meteórica. Antes de ser o nosso cabeça de teia, ele já mostrava um talento físico absurdo no musical Billy Elliot em Londres, onde sua formação em dança e acrobacias provou ser o diferencial exato que a Marvel precisava. Quando ele foi anunciado para o papel em Capitão América, Guerra Civil, houve um misto de esperança e cautela, afinal. Substituir Andrew Garfield após o encerramento abrupto de O Espetacular Homem-Aranha não era tarefa simples. Holland trouxe uma leveza, um ar de juventude, aquele adolescente que ainda está descobrindo o peso de ser um vingador, algo que antes dele, a gente via de forma muito mais madura ou dramática. E é impossível não sentir um frio na barriga ao lembrar da trajetória de Tobey Maguire. Para muitos de nós, ele foi o rosto do Homem-Aranha por anos. Nascido na Califórnia, Tobey começou sua carreira em produções menores e filmes independentes, até ser escalado pelo visionário Sam Raimi para a trilogia que, tecnicamente, inaugurou a era de ouro dos filmes de heróis modernos. Aqueles filmes, especialmente o primeiro de 2002 e a sequência de 2004, elevaram o nível do gênero. A atuação de Tobey trouxe uma vulnerabilidade quase contida, um Peter Parker nerd tímido, que sofria com as dores do crescimento. Quando ele apareceu em Sem Volta para Casa, não foi apenas uma participação especial, foi uma validação de tudo que ele construiu. Ver o Maguire ali um pouco mais velho, com aquela expressão de mentor, foi o fechamento de um arco que muitos fãs achavam que nunca teria um fim digno. Já o Andrew Garfield é uma história à parte. Ele é um ator de uma intensidade visceral. Vindo do teatro britânico, ele sempre entregou interpretações muito elétricas e emocionais. Quando assumiu o manto em 2012, ele enfrentou uma pressão absurda por ser um reboot muito próximo da trilogia de Raimi. O trabalho dele em O Espetacular Homem-Aranha, e especialmente no segundo filme, foi muito focado na química com a Gwen Stacy, vivida pela Emma Stone.
Aquela tragédia do final do segundo longa foi um dos momentos mais marcantes e cruéis do cinema de super-heróis. Por isso, quando ele aparece em Sem Volta para Casa e consegue, de certa forma, se redimir ao salvar a MJ do Tom Holland, a catarse é genuína. Eu particularmente acho que esse foi um dos momentos mais bonitos da história recente do cinema, porque não foi só sobre o personagem, foi sobre o próprio ator, que teve a chance de mostrar que sim, ele era e continua sendo um Homem-Aranha incrível. E o que dizer dos vilões? Trazer Willem Dafoe de volta como Duende Verde foi um golpe de mestre. Dafoe é uma lenda viva do cinema, alguém que consegue passar o medo só com um olhar. Lembro-me de quando ele interpretou o personagem pela primeira vez, lá em 2002. O nível de terror que ele trazia para a cena era algo que os filmes atuais, com todo o CGI do mundo, às vezes esquecem de buscar. Alfred Molina, como Dr. Octopus, completa esse quadro com uma dignidade que poucos atores conseguem imprimir. Eles não são apenas vilões, são figuras trágicas. E essa correlação com o passado é o que torna o filme de 2021 tão poderoso. Ele não apaga o que veio antes, ele abraça. Ele transforma a história do cinema de super-heróis em um grande tapete tecido por diferentes mãos, onde cada ator, cada diretor e cada erro cometido no passado serviu para construir esse ápice. Na minha visão, o que esse filme mostra é que a televisão e o cinema brasileiro, e o público em geral, valorizam a memória afetiva acima de qualquer efeito especial. Às vezes a indústria tenta complicar demais, tenta criar multiversos complexos demais, mas no fundo, o que a gente quer ver é a humanidade por trás da fantasia. É o Peter Parker tentando pagar o aluguel, tentando manter os amigos por perto, tentando ser um bom rapaz em um mundo que muitas vezes não é bom com ele. Esse momento da carreira de Tom Holland, onde ele se despede daquela fase de aprendiz de Vingador e começa a trilhar o seu próprio caminho solitário e adulto, é um reflexo do que nós, como audiência, também sentimos. Nós crescemos com esses personagens. Eu particularmente acho que a Marvel acertou em cheio ao não tentar esconder o passado, mas sim ao celebrá-lo. Em um cenário onde as franquias tendem a se tornar repetitivas ou descartáveis, Sem Volta para Casa se sustenta porque tem alma. Ele tem a melancolia do Tobey, a urgência do Andrew e a esperança do Tom. E é por isso que mesmo que você já tenha assistido, reassistir hoje traz uma camada nova. Você começa a reparar nos detalhes das lutas, na direção que homenageia os ângulos de câmera do Sam Raimi, nas falas que são referências diretas ao que foi dito 20 anos atrás. É um exercício de nostalgia, sim, mas é também um exercício de respeito pelo fã. O que me faz pensar, onde a gente vai parar depois disso? A expectativa para os próximos filmes é sempre alta, mas o nível de exigência que o público tem agora é outro. Depois de ver os três juntos na tela, a régua subiu. O espectador não quer apenas explosões, ele quer conexão. Ele quer ver o herói falhar, ele quer ver o herói ser humano. E principalmente, ele quer ver que as histórias que ele acompanhou lá atrás importam. Isso é o que a gente chama de legado. E sendo muito sincero, se você tem esse tempo livre hoje para revisitar essa obra, faça isso. Não apenas pelo entretenimento, mas para notar como o cinema de super-heróis conseguiu amadurecer e entender que no final das contas, o multiverso mais importante é aquele que a gente constrói na memória de quem acompanhou cada passo dessa jornada. É uma aula de como encerrar ciclos e abrir portas, e é por isso que mesmo em 2025, esse filme continua sendo o parâmetro pelo qual todos os outros da Marvel são julgados. É uma experiência necessária para qualquer um que ainda acredita na magia de ver um herói, ou três, voando pela tela.